Hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, hoje ele vai ser mais um bate-papo. Eu vou comentar aqui como que tá sendo criar conteúdo. Eu já tô aqui no YouTube há 3 meses, como que tá sendo isso, conciliando com o CLT. E esse bate-papo aqui vai conversar com tudo o que eu falo aqui no vídeo. Ou melhor, com tudo que eu falo aqui no YouTube, porque eu falo muitas vezes de que a gente precisa criar sistemas, que a gente precisa criar estruturas, para a gente ter uma vida mais organizada, uma vida mais estruturada, para que a gente gaste menos energia para a gente fazer certas coisas. Então vai ser um bate-papo que vai englobar isso aí também. E hoje eu tô olhando aqui na tela do computador, tem 3 meses que eu postei o meu primeiro vídeo. Não, na realidade, deixa eu olhar direito aqui. Eu acho que tem um pouquinho mais. Na verdade, alguns desses vídeos estão ocultos, porque eu comecei o canal querendo fazer um tipo de vídeo, um tipo de posicionamento e depois eu troquei. O meu primeiro vídeo foi dia 22 de março. Então tem 5 meses. Nossa, passou muito rápido. Tem 5 meses. Só que era um outro posicionamento e esses vídeos estão ocultos. E eu não postava 3 vezes na semana, eu postava só uma vez na semana. O que é totalmente diferente, porque essa rotina, tendo que conciliar a gravação com o CLT, ela é bem pesada. Assim, no meu caso, tá faltando estrutura mesmo. Por quê? Porque hoje eu moro com a minha mãe. E criar conteúdo, gravar vídeo quando você mora com outra pessoa é muito complicado. Isso acaba afetando a minha cabeça, porque é muito. Esse assunto tem muitas camadas, né? Mas é muito enraizado aqui eu ficar querendo fazer as coisas da melhor forma possível. Isso é um problema que eu tenho, é um padrão que eu tenho. Então, quando a coisa sai um pouquinho do eixo, começa a me desestabilizar. E eu tô aprendendo a lidar com isso. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar. Não ter essa estrutura para eu gravar, eu não poder gravar a hora que eu quero, eu ter que ficar às vezes falando baixo, eu ter que ficar pedindo silêncio, porque tem gente em casa. Isso vai baixando a minha energia, vai gastando a minha energia aqui. E na hora de gravar, parece que eu fiz um esforço danado. Então, aqui agora está faltando estrutura. Por mais que eu tente criar, e eu já tentei no início, os primeiros vídeos aí é um outro local que eu gravo, porque a minha família tem uma casa numa região aqui que é uma região mais rural. Então eu vou para lá e às vezes eu consigo gravar lá. Só que já tem 2 semanas que tá muito turbulento, tá um caos aqui em casa. Aqui nessa casa onde a minha mãe mora. Porque a minha irmã mora aqui do lado e a minha irmã teve filho. São gêmeas. E imagina, então é tudo muito novo, tanto pra gente quanto pra elas. E querendo ou não, eu fico querendo ajudar. Então ontem, que eu deveria estar gravando, deveria estar produzindo, eu precisei dar uma força pra ela. Então tá meio turbulento e eu não tô conseguindo pensar com 100% de clareza em certas coisas. Então eu tô fazendo o que eu posso. Hoje não seria um dia de gravar, mas eu tô aqui gravando. Tô num cenário que eu não gosto de gravar, porque aqui já tem um outro cômodo aqui que dá para ouvir eu falando, então eu não gosto de fazer isso, até porque aqui o pessoal não sabe que eu tenho um canal no YouTube, mas é o que eu posso, eu não vou deixar de gravar. Trazendo também um pouco dessa rotina de CLT, é bem pesado. Assim, para mim tá sendo bem pesado conciliar esses 3 vídeos por semana sendo CLT. E olha que eu pensei em fazer 5, mas não daria conta de jeito nenhum. Só que, como eu falei, pra mim tá faltando estrutura. Se eu tivesse num lugar que eu morasse sozinha, eu poderia gravar todos os dias da semana e poderia editar também. Sozinha, eu não precisaria ficar esperando não ter ninguém em casa, a minha cabeça não ficaria criando 500 mil empecilhos, 500 mil obstáculos, porque ela fica criando. Então, seria muito mais fácil, a estrutura já seria muito mais organizada. Talvez eu conseguiria até fazer 5 por semana. Mas, nesse momento da minha vida, não dá. Então, o que que eu vou fazer? Surtar? É óbvio que não. Porque se eu surtar, se eu cair, um monte de coisa ao meu redor cai. Porque eu não tenho só esse canal aqui no YouTube. Eu tenho o meu trabalho, CLT. Eu tenho a minha vida pessoal. Eu não tenho filho, mas eu tenho um cachorro. Eu tenho que fazer coisas com ele que muitas das vezes eu não tô afim de fazer. Então, se eu cair por conta disso aqui, sendo que foi uma coisa que eu decidi fazer para fazer de forma leve, aí não tá adiantando. Então, o que que eu fiz? Tudo bem, pensei, tudo bem, não vai dar para fazer do jeito que eu quero, mas eu vou fazer.
Fui ali, pedi pra minha mãe ficar um pouco em silêncio, pelo menos falar um pouco mais baixo, porque eu tava em reunião. Peguei o microfone, sentei aqui, coloquei a câmera pra gravar e tá tudo bem. Uma coisa que me incomodava muito também era latido de cachorro, que eu ficava pensando, poxa, o que as pessoas vão pensar? As pessoas, vocês. Só que vocês vão pensar que eu sou uma pessoa normal, porque quem mora em bairro sabe. Hoje eu moro em bairro. Cachorro late mesmo. Meus vizinhos aqui têm cachorros. Eu tenho um cachorro. Meu cachorro late muito pouco. Mas passa cachorro aqui na rua. Normal. Passa carro, passa moto, normal. Então, hoje isso não é uma coisa que me incomoda tanto que nem incomodava antes, porque eu ficava pensando que isso ia atrapalhar o vídeo. É óbvio que dependendo do tipo de posicionamento do criador, é claro que vai atrapalhar. Se for um médico, não tem cabimento um cachorro latindo, uma moto passando, aí eu acho que realmente descredibiliza. Mas aqui no meu caso, que eu sou eu tô aqui contando as minhas dores, os meus problemas, eu acho que isso até humaniza mais o vídeo, isso deixa o vídeo mais natural para vocês verem que isso acontece com todo mundo. Que eu era uma pessoa que ficava pensando que certas coisas aconteciam só comigo, mas na realidade não. É só que muitas pessoas não mostram isso. E tá tudo bem, elas não são obrigadas a mostrar, até porque depende do posicionamento de cada um. E hoje a minha principal dificuldade não é nem sentar aqui e gravar. Eu acho que a edição é a mais demorada. Depois pensar também em como atrair as pessoas, em como criar uma thumbnail que vai atrair as pessoas, em como criar um título que vai atrair as pessoas. Porque por mais que o meu conteúdo seja bom, e eu não sei se ele é, porque como eu estou começando, eu preciso da validação de quem está assistindo, então eu não sei. Eu posso julgar maravilhoso, mas não é sobre mim. Então eu preciso atrair pessoas aqui para dentro. Então para mim a maior dificuldade hoje é atrair essas pessoas, criar uma thumbnail que atraia, criar um título que atraia. Mas isso é um assunto que eu gosto. E se fosse antes, eu ficaria me cobrando para fazer dar certo, me cobrando o tempo todo que eu tinha que fazer, que eu tinha que acertar. Mas hoje eu tenho o seguinte pensamento: eu estou no processo. Não tem como eu criar uma boa thumbnail se eu não criar 500 thumbnails ruins. 500 eu tô exagerando, né? Não sei, cada um vai ter o seu tempo. Não tem como eu gravar um vídeo bom se eu não gravar centenas de vídeos ruins. Então, é essa que é a grande sacada, eu acho, é a gente começar, é a gente colocar o pé para caminhar, porque é caminhando que as respostas vão vir. Eu gostaria de estar sabendo fazer várias coisas, de estar conseguindo atrair um público legal, de estar conseguindo já gerar resultado financeiro aqui. Sim, é lógico, mas eu preciso aprender essas coisas ainda e eu preciso de um tempo. Então, para mim, a maior dificuldade hoje é essa, é criar essas thumbnails que atraem e criar esses títulos. A edição eu não tenho dificuldade em editar, porque eu já sei editar vídeo há muitos anos, então eu não tenho dificuldade. Eu acho que eu edito até rápido, mas é chato. É uma coisinha chata e às vezes o computador trava um pouquinho por conta do tamanho do vídeo. Então, principalmente se a gente for colocar transições, ficar colocando muita coisa dentro do vídeo, o computador acaba travando. Ideal mesmo para mim seria se eu conseguisse sentar aqui na frente da câmera e desenrolar, falar, sem precisar editar nada, nem cortar, porque até o corte mesmo ele demora um pouco para ser feito. Se for colocar aqueles efeitos aqui, coisa escrita, então nem se fala, aí fica bem demorado mesmo. Mas quando eu comecei, a minha intenção não é fazer aquela edição megalomaníaca, um cenário super ótimo e maravilhoso. Não, a minha intenção era falar o que eu tenho para falar. Como a minha intenção ainda é essa, e simplificar o processo da melhor forma possível para ele não ficar pesado para mim. Até porque eu preciso conciliar. Se eu trabalhasse só com isso, já seriam outras coisas. Eu simplifico tudo que eu posso simplificar. A edição é muito simples, eu só faço corte. A thumbnail eu estou aprendendo a fazer ainda. E eu vou chegar lá, eu vou chegar numa receitinha que eu consiga depois só replicar, mas eu ainda não consegui. E os títulos eu também estou aprendendo. E eu estou me permitindo realmente aprender nesse processo. Isso aqui para mim é um aprendizado. É claro que eu quero gerar receita, como eu falei, eu quero transformar isso aqui num negócio, sim, mas eu preciso aprender antes de transformar num negócio. Esses dias eu li uma frase num livro aqui que tem muito a ver com isso. Não tem como você colocar mais dinheiro num pote, igual aqui, ó.
Se eu for colocar moeda nessa xícara, ela vai vir até aqui. Se eu continuar colocando, as moedas vão cair, né? E é exatamente isso trazendo aqui. Por que eu tô falando isso? Não tem como eu colocar mais coisas, mais conhecimento, mais ideias, mais sabedoria aqui dentro de mim se eu não expandir esse meu pote. E como que eu vou expandir o meu pote? Fazendo exatamente isso, aprendendo. Porque cada frustração que eu tenho aqui, porque às vezes é frustrante sim, mas cada frustração que eu tenho aqui, ela é um aprendizado para mim, para no próximo vídeo eu não fazer dessa mesma maneira que eu fiz. Então não tem como a gente querer dar conta de certas coisas muito grandes se a gente não está dando conta de coisa pequena. É por isso que eu trouxe esse exemplo. Eu quero ter um canal grande, sim, mas antes eu preciso ter um canal pequeno, até porque eu preciso administrar esse canal pequeno. E aí ele vai crescendo aos poucos e eu vou aprendendo a administrar ele aos poucos para lá na frente, aí sim eu conseguir administrar ele grande. Porque imagina só, outro dia eu estava pensando isso. Se de hoje para amanhã eu saísse de 79 inscritos que eu tô agora, nesse momento, e fosse para 1 milhão, eu acho que eu ia surtar. Porque imagina, você sair de 79 seria um pulo. Você sair de 79 e vai para 1 milhão. Será que eu aguentaria a pressão de ter 1 milhão de seguidores? Porque aí seriam não só pessoas me amando, mas seriam pessoas me odiando. Será que eu aguentaria isso? Porque hoje eu não tenho problema aqui ainda. Mas eu sei que isso é uma tendência a acontecer, porque conforme a gente vai crescendo, começam a aparecer. Mas aí vai ser aos poucos. Aí a gente vai tendo aquele contato. É igual quando você vai molhar o pé na água, você vai molhando aos pouquinhos. Imagina o salto. 79 para 1 milhão, para 1,5 milhão. Então eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe? Para eu conseguir administrar coisas grandes, eu preciso aumentar o tamanho da minha xícara. E hoje a minha xícara ainda está pequena. Eu ainda preciso de mais bagagem, eu ainda preciso de mais experiência para poder aumentar isso. Ainda estou com essa programação de continuar com os 3 vídeos por semana. Esse aqui vai ser um formato diferente, eu vou ver como que vocês vão aceitar, porque eu pretendo trazer vídeos mais assim, com mais frequência, mas não deixando de trazer aqueles outros que eu faço. E ainda vou pensar. Isso aqui é um teste, é uma coisa também que eu sempre faço, é fazer testes, porque não é o que é bom para mim. Como eu falo, tem que ser o que seja bom para vocês também e para mim. Porque também não tem como eu só atender vocês, sendo que aqui eu tô sangrando, não dá. Tem que ser bom para ambos os lados. E aí eu vou manter essa sequência de 3 vídeos até quando eu coloquei aqui, eu coloquei uma data para isso. Se eu não me engano é dia 20 alguma coisa de setembro. E depois lá eu vou analisar novamente, talvez eu traga um novo vídeo desse aqui daqui a 15 dias, enfim, não sei. Mas sempre trazendo o meu pessoal, colocando dentro dos assuntos que eu já falo. Porque eu acho que isso ajuda também vocês a entenderem melhor o que vocês estão passando. E a gente se vê no próximo vídeo.